E aí, oitavo ano, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto do capítulo 5 do livro. A gente, aula passada, aula retrasada, a gente começou o assunto de triângulos. Aula passada a gente fez uma live corrigindo o exercício e agora a gente vai continuar o nosso assunto, certo? Então, a gente parou aqui em soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e hoje a gente vai ver casos de congruência entre triângulos, certo? Então, para que isso serve? Bora lá. A gente já aprendeu que segmentos de retas congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Então, se eu tenho um segmento de reta, eu meço ele e meço o outro. Se eles tiverem a mesma medida, a gente diz que eles são congruentes. A gente também viu que ângulos podem ser congruentes. Então, se eu pegar lá o transferidor em um ângulo e o transferidor em outro, se eles tiverem a mesma medida em graus, então a gente também chama ele de ângulos congruentes. Então, o que seria triângulos congruentes? Normalmente você pode pensar, ué, triângulos congruentes são aqueles que são iguais, mas iguais como? Se eu pegar todas as medidas do triângulo, pego as três medidas do triângulo, depois meço todos os três ângulos, se forem tudo igual, eles são congruentes. Tá certo. Tanto é que diz aqui, ó, para isso é necessário que os lados correspondentes sejam congruentes e os ângulos também sejam congruentes. Então, triângulos congruentes têm que ter lados e ângulos também iguais, ou seja, congruentes. Mas, pessoal, nem sempre a gente vai ter todas as medidas de um triângulo. Nem sempre a gente vai ter todos os lados dele, nem sempre a gente vai ter todos os ângulos deles. Então, existem alguns casos em que se a gente só pegar alguns lados ou alguns ângulos dele, a gente consegue dizer, ah, eles são congruentes. Não precisa medir tudo. Se eu pegar, sei lá, um lado e outro ângulo e comparar, aí eles podem ser congruentes ou não. Eu posso dizer se eles são congruentes ou não, certo? Então vão ter casos que eu não vou precisar medir todos os ângulos e todos os lados. Só pegando algumas medidas eu consigo julgar ou não se eu tiver dois triângulos, se eles são congruentes ou não, certo? Então a gente vai ter esses cinco casos aqui que a gente resume eles por algumas letras. Depois vocês vão entender por que são essas letras. Então, bora lá. O primeiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo, lado. O que isso significa? Esse é o primeiro caso que a gente pode dizer se dois triângulos são ou não são congruentes. Então essa é a primeira técnica que a gente pode usar para definir triângulos como congruentes ou não. Então ele diz aqui, se dois triângulos têm um ângulo congruente e os lados que formam esse ângulo também são congruentes, então esses triângulos são congruentes também. Como assim? O que é que isso significa? Primeiro ele diz, se ele tem um ângulo congruente. Nesse caso aqui, se esse ângulo aqui, B, e esse ângulo Y forem congruentes, e os lados que formam esse ângulo, quem são os lados que formam o ângulo B? É AB e BC. Então, se AB for igual a XY e BC for igual a YZ, então a gente pode dizer que esse triângulo ele é congruente. Repetindo, pessoal. Primeiro a gente pega dois ângulos desses triângulos. Peguei B e peguei Y. Agora a gente pega os lados que formam eles. Tem o AB, tem o BC aqui, e tem o XY e YZ aqui. Se a gente comparar AB com XY e BC com YZ e ver que eles são iguais, então além de eu ter o ângulo igual, eu tenho os lados que formam esse ângulo também são iguais. Então esse é o caso lado, ângulo, lado. É só você lembrar, primeiro vem o lado, depois o ângulo, depois o outro lado. Se essas três características forem iguais nos meus dois triângulos, então esses dois triângulos eles são congruentes. Então, por exemplo, se AB mede 3 centímetros, XY mede 3 centímetros, se BC também mede 3 e YZ também mede 3, então esses lados são iguais. Já consegui respeitar duas circunstâncias. Se esse ângulo, sei lá, é 30 graus e o outro ângulo também é 30 graus, então a minha terceira circunstância ela foi respeitada. Então a gente pode dizer que esses dois triângulos eles são congruentes, certo?
Bora lá para o segundo caso. Esse é o caso mais fácil. Se eu tiver dois triângulos e todos os lados deles forem iguais, então eles necessariamente são congruentes. Ou seja, eu tenho esse lado aqui, AB, se ele for igual a LM, BC for igual a NM e CA for igual a NL, então meus triângulos são congruentes. Então esse é bem fácil. Meço os três lados de um triângulo, meço os três lados de outro triângulo. Se esses lados forem iguais, então meu triângulo ele é congruente, certo? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse triângulo de cima, ele tem os lados 4, 3 e 5. E o triângulo de baixo também tem os lados 4, 3 e 5. Os lados iguais são congruentes, certo? Bora para o terceiro caso. O terceiro caso, então a gente já viu agora, a gente viu o caso lado, ângulo, lado, viu o caso lado, 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 e agora é o caso ângulo, lado, ângulo. Sem ler o texto, o que é que a gente já pode identificar já pode saber desse caso? A gente tem ângulo, depois tem um lado e depois tem outro ângulo. O que isso significa? Significa que se eu tiver dois triângulos e primeiro eu vejo um ângulo nele, depois o lado e depois o outro ângulo que vem depois, então esses triângulos eles são congruentes. Por exemplo, eu tenho esses dois triângulos aqui. Se eu tiver esse ângulo aqui, esse lado e depois o outro ângulo, e eles forem iguais a esse ângulo, esse lado e esse outro ângulo, então eles são congruentes. Então, eu vou observar um ângulo, o lado que está depois do ângulo e depois o outro ângulo. E vou comparar com essas mesmas medidas no meu outro triângulo. Se forem iguais, ele é congruente. Então aqui eu tenho B igual a T, B igual a T, BC congruente a TU, BC congruente a TU e C congruente a U. Então C congruente a U. Reparem, pessoal, que o lado tem que ser o lado que está no meio dos dois ângulos. Então eu tenho ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Por isso que a gente chama de ALA. Para ficar mais fácil, você pode ver a posição das letras aqui. Primeiro eu tenho um ângulo, depois eu tenho o lado entre eles e depois eu tenho outro ângulo, certo? Então, se essas três três medidas forem iguais nos dois triângulos, então esses triângulos são congruentes. Um exemplo aqui, eu tenho esse triângulo aqui e tenho esse triângulo embaixo. Então, bora lá. Lado, como é? ALA. Ângulo, lado, ângulo. Primeiro ângulo, 45. Ele é igual ao qual? Igual a esse aqui, 45. Agora é lado. Quem é o lado aqui? 3. Quem é o lado aqui? 3. Por fim, o último ângulo, 60. Então, esse ângulo aqui tem que ser quanto para ele ser congruente? 60, certo? Então, se esse ângulo aqui for 60, esses três triângulos eles são congruentes, porque eu tive ângulo, lado e ângulo iguais, certo? Uma observação aqui, pessoal. Se eu tiver esses dois triângulos aqui, eu tenho ângulo, ângulo e lado. E aqui eu tenho ângulo, ângulo e lado. A gente vê que as medidas são iguais, ó, 45, 45, 30, 30, 2 e 2. Mas por que eles não são congruentes? Porque a gente tem que comparar os lados iguais. Então, aqui eu tenho que ver o lado que está entre os dois ângulos e aqui também eu tenho que ver o lado entre dois ângulos. Então, para comparar esses triângulos, eu tenho que ver esse lado aqui do meio, ó. Esse do meio e esse do meio, ou esse daqui de cima e esse daqui de cima. Então tem que ser um igual o outro, certo? Eu não posso comparar lados diferentes. Agora o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então a gente tem, primeiro a gente vê o lado, depois vê o ângulo e depois vê o ângulo oposto. Então primeiro, segunda letra aqui, L. Primeiro a gente tem que ver os lados. Então eu vou comparar esse lado CB e vejo se ele é igual ao meu lado GH. Foi igual, beleza. Agora eu vou ver o meu A,
que é de ângulo. Então, eu pego o ângulo logo depois que meu lado termina, ângulo B aqui, e aqui também eu pego o ângulo logo depois que meu lado termina, que é o G. Então, se B e G forem iguais, beleza. Segundo critério já respeitado. Agora falta um último. Qual o último? Aqui tem o A, mas é ângulo oposto. Mas é oposto a quem? É oposto ao lado, pessoal. Então, se você está vendo esse caso, lado, ângulo e ângulo oposto, você tem que ver o ângulo que está oposto ao meu lado. Então, se eu estou nesse lado aqui, quem é o ângulo que está oposto a ele? É o A. Se eu estou nesse lado aqui, quem é o ângulo que está oposto a ele? É o F. Então, se A e F forem iguais, forem congruentes, respeitei minha terceira condição, e com isso eu tenho que esses triângulos, eles são também congruentes, certo? E aqui um exemplo. Eu tenho esses dois triângulos aqui. Então, o que foi que a gente viu? Lado, ângulo e lado oposto. Bora ver primeiro o lado. Eu tenho que esse lado aqui é igual a esse. Beleza. Uma condição respeitada. Segunda condição, ângulo. Então, depois que acaba o meu lado aqui, eu tenho que ver o ângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto. E aqui, ó, também eu tenho um ângulo reto. Então, segunda condição respeitada. Agora eu vou ver o ângulo oposto ao meu lado. Quem é o meu lado? É 3. O ângulo oposto a ele é 30. E esse lado aqui, o ângulo oposto a ele é quanto também? 30. Então, minhas três condições foram respeitadas. Meus dois triângulos aqui, eles são congruentes. E pode até ver, pessoal, visualmente dá para ver que eles são congruentes, certo? E por último, a gente tem um caso especial. A gente aprendeu na aula passada um tipo de triângulo que se chama triângulo retângulo. Por que ele se chama triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto nele, ó. Esse quadradinho aqui, se lembrem que significa sempre um ângulo reto. Então, sempre que meu triângulo tiver um ângulo assim, a gente chama ele de triângulo retângulo. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, o triângulo retângulo ele é bem especial. Se ele é especial, a gente ele tem nomes especiais para as partes dele. Peguei então esse ângulo aqui, o reto. Os lados que são os lados que formam esse ângulo a gente chama de catetos. Então, meu ângulo aqui, tenho esse lado aqui, cateto, e tem esse ângulo aqui, cateto. E o lado que é oposto a ele, oposto ao ângulo, esse lado aqui, a gente chama de hipotenusa. Você pode também gravar de outra forma, sei lá, cateto é sempre quando está um deitado e o outro em pé. Já a hipotenusa é sempre quando está inclinado, certo? Você pode pensar assim. Mas nem sempre o meu triângulo ele vai estar dessa forma assim, às vezes ele vai estar deitado. Mas você pode gravar como cateto sempre o que está cateto aos lados que formam o meu ângulo reto. E o que é que esse caso aqui ele diz? Ele diz que se o triângulo retângulo tem um dos catetos e a hipotenusa congruente aos lados correspondentes do outro triângulo retângulo, então esses ângulos são congruentes. Então, se eu tiver catetos iguais e hipotenusas iguais, então esse triângulo ele é congruente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que meu cateto nesse triângulo vale 3. E o cateto do outro triângulo também vale 3. E a hipotenusa? A hipotenusa nesse triângulo é 5. E a hipotenusa desse triângulo aqui é 5. Então eu vejo que hipotenusa e catetos têm valores iguais. Se meus catetos e minhas hipotenusas têm valores iguais, a gente também pode julgar esses triângulos como triângulos congruentes, certo? Então, pessoal, eu sei que foi muita informação, eu sei que é só teoria, às vezes não dá para entender direito. Para que eu vou usar isso? Como é que eu uso isso? Então, só recapitulando, a gente viu casos em que a gente pode julgar ou não se dois triângulos são congruentes. Então, a gente viu o caso A. Qual foi o primeiro? O primeiro foi caso L a L. Então, a gente vê o ângulo que forma esse lado e o outro lado. Se a gente compara essas três medidas com outro triângulo e forem iguais, são congruentes.
A gente viu o caso mais fácil também, que é lado, lado, lado. Mede todos os lados e vê se eles são iguais. Viu o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Viu o caso LA e ângulo oposto. E o caso HC. Então, para a gente fixar melhor isso, eu recomendo vocês fazerem exercícios. A gente vai fazer alguns agora. Então, bora lá. Nessa oitava questão aqui, da página 15, ele diz: entre as figuras a seguir, encontre os pares de triângulos congruentes e indique qual dos casos de congruência se aplica a eles. Então, eu tenho 6 triângulos aqui e eu tenho que dizer quais triângulos são iguais. É como se fosse um jogo de memória, pessoal. Vejo 2 triângulos, se eles forem congruentes, se eles tiverem algumas medidas congruentes, então eles são iguais, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, esse triângulo A. Nesse triângulo A, quais são as informações que eu tenho? Tenho os lados deles. Tenho 6, 8 e 10. O que é que a gente... Esse triângulo, então, a gente pode usar qual caso? A gente pode usar o caso L, L e L. O que é o caso L, L e L? É o caso em que a gente pode julgar quando a gente tem todas as medidas de todos os lados. Então, isso aqui é 6, 8 e 10. Para um triângulo ele ser congruente a esse, ele tem que ter também medidas 6, 8 e 10. E o triângulo que tem medidas 6, 8 e 10 é qual? É esse daqui, é o F. Ele também tem medidas 6, 8 e 10. Então, se esses dois triângulos aqui, A e F, eles têm medidas iguais, de lados iguais, respeitei o caso L, L, L. Então, esses triângulos eles são congruentes, certo? Então, A e F eles são congruentes pelo caso L, L, L. Se eu olhar agora esse triângulo B aqui, o que é que eu tenho aqui? Tenho ângulo A, lado L e ângulo A. Então, é o caso ALA. Como é que eu sei, então, que se ele é congruente ao outro? Eu vou ter que ver outro triângulo, então, que tenha essas mesmas medidas. Qual triângulo, então, aqui, ele tem um ângulo 60? Tem esse D aqui e tem esse E. Qual triângulo, então, depois do ângulo 60 tem o lado 5? Então, é esse E aqui, ó. Pode ver que ele tem um lado também valendo 5. E, por fim, depois do lado, tem o meu ângulo, que é 40. E esse E também, ele tem um ângulo depois do lado 40. Então, ó, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Então, B e E, eles são congruentes por causa do caso A, L, A, certo? E por último, a resposta a gente já sabe, C e D também são congruentes. Mas por que eles são congruentes? Se você observar, ó, eu tenho aqui 45, aqui em si eu tenho os valores de todos os ângulos dele, 45, 60 e 65. E aqui também eu tenho 45, 75 e 60. Então a gente vê que eles têm ângulos iguais. Então esse seria um caso AAA, porque todos os ângulos dos meus triângulos eles são iguais. Então C e D são congruentes porque os ângulos deles são iguais, certo? Então só fazendo um outro exemplo aqui para a gente acabar. Por exemplo, nessa questão 11. Determine a medida x em cada caso. Então eu tenho vários triângulos aqui, A, B, C e D, e eles são congruentes. Mas se eles são congruentes, então quer dizer que algumas medidas deles são iguais. Então, nessa letra A aqui, eu tenho um triângulo que ele tem lado 2, ângulo 60 e lado 3. Isso lembra que caso? Lembra lado, ângulo, lado. É o LAL. Então a gente vai usar esse caso aqui para comparar com o outro triângulo. Então, lado, primeiro lado, 2. Esse lado aqui, ó, a gente já sabe a resposta. É 2. Como é que a gente sabe que esse lado é 2? Porque o ângulo é 60 e 60 e o último lado também é 3 e 3. Então, só fazendo a mesma coisa, sendo que ao lado contrário, eu tenho um lado 3 e 3, depois ângulo 60 60 e o lado 2 e x. Então, nesse caso, eu tenho que x é igual a 2. Por quê?
porque se eles são congruentes, as medidas dos dois lados e o ângulo, eles têm que ser iguais. Então, 2 é igual a x, x é igual a 2, certo? Então, pessoal, foi isso. Eu vou passar para vocês as outras questões para vocês fazerem e para vocês me entregarem até semana que vem. Semana que vem a gente vai corrigir, fazer uma live corrigindo. Vou também passar um trabalhinho para vocês para nota. E é isso. Façam a atividade. Qualquer dúvida me perguntem no fórum ou mandem uma mensagem, certo? E é isso. Tchau, tchau.